bolsa, não vai para a bolsa. Tu não tem condições ainda de bolsa de valores, porque está sobrando 100. 100, mais 100, mais 100. Quando tu tiver uma quantidade suficiente, a diversificação de investimentos faz com que tu tenha uma rentabilidade melhor. Mas então, gaste menos do que ganha, investindo bem a diferença. E a regra número 2? Então, qual é? Eu vou olhar para a câmera. Jamais esqueça a regra número 1. É a continuidade. Tu entende? Porque assim, como eu falei, há pouco nós falamos, tu chegar no final do mês, chegar no final do ano agora, aí como tu disse, não vou engordar, eu não vou comer não sei o que, não vou mais não sei o que, vou botar minhas contas em dia. E vai lá e senta, e bota no papel, quitou tudo. Tem que ter um planejamento estratégico inteligente. Porque tu tem que pensar que, então, que pelo menos daqui a um ano, eu tenha esse... A pessoa tem que começar a olhar para frente no seu bolso. Aprender com os erros e a partir daí olhar para frente. Quando eu falo, agora eu vou entrar em qualidade de vida financeira. O que eu quero dizer com isso? Existe uma parcela grande de colegas de trabalho que acham interessante a matéria, só que assim, eu trabalho num nicho, num segmento, aliás, diferente de pessoas que eu atendo. Então, eu prezo a qualidade de vida financeira com qualquer renda. Então, isso que é interessante, que não é... Não. Veja então, bem, mesmo investindo aquele investimento do que sobra, não é só para quem ganha 10, 20 mil. Não, mas aí é o que eu estou dizendo. Então, assim, existe um segmento de profissionais da área de finanças no Brasil, por exemplo, e eu não os julgo, ao Tudo contrário, bem. Os admiro, mas porque atendem um segmento diferente. Qual é? Primeiro milhão e não sei o que mais, é tudo primeiro milhão. Então, as pessoas às vezes vão naquela ilusão, quer dizer, tu tem que partir do teu grau alto de endividamento e assistir alguma coisa. Não que isso não funcione. Funciona sim, tem milionários sim, mas existem como é que se diz? Existem imprevistos ao longo da vida. Disciplina, um monte de coisa. E eu mesmo, por exemplo, não sou milionário. Mas eu vivo e prego, por isso eu faço pregando a minha intuição de que qualidade de vida financeira com qualquer renda. E tu adotas isso? E eu adoto isso. Eu vivo bem e muito bem com o que eu ganho. Se eu vou chegar ao primeiro milhão, se eu vou ser milionário, ótimo se eu chegar lá. Se eu não chegar lá, eu tenho que viver bem com o que eu tenho. E dá para fazer tudo isso sem sacrifício? Dá para fazer, com certeza dá para fazer. Disciplina é uma coisa, sacrifício é outra. Né? Isso, veja bem, aí voltamos lá quando eu falei em relacionamento com o dinheiro. Ostentação ou sustentação. Certo? Então, assim, eu quero fazer um outro parênteses também, assim, eu faço muito parênteses, porque a gente vai lembrando concluir todos. A gente vai lembrando dos assuntos, tu me cobra, né? Então, o que acontece às vezes? As pessoas têm um ponto importante, porque não tem graça tu trabalhar, seja tu profissional liberal ou não, ou assalariado, tu trabalhar o mês todo, que nós falamos do Zé Cabaleiro, né? Trabalhar o mês todo, chegar no fim do mês, tu não ter uma grana suficiente para um mimo, por exemplo. Eu prezo muito os mimos. Porque as pessoas, isso vai no consumo, porque as pessoas consomem, como tu disseste há pouco, né, até por impulso, por prazer, né? Bom, por que não? Para compensar? Para compensar, foi essa palavra que tu utilizasse. E por que não? Tu já pensou tu passar mês após mês nunca sobrando? Nunca sobrando? Correndo atrás da máquina, como se diz. Eu já fiz uma pesquisa, por exemplo, assim, de perguntar às pessoas se tu tivesse hoje 5 mil reais na mão, o que tu faria? Falando 5 mil reais, certo? Nenhuma falou em investimento. Todas falaram em consumo. Esta fuga para o consumo, e parece que são opostos entre consumir e investir, né? Mas não são, né? Tu pode consumir investindo, né? Pode. E tu pode preparar o teu consumo, como tu diz, pensar se precisa ser agora ou daqui a um pouco. Olha o que eu falo. Consumir melhor, né? Como eu te falei, hoje de manhã eu vi uma matéria sobre as vendas de Natal que realmente estão sendo boas e que bom para o comércio e que bom que seja para as pessoas que se compraram conscientemente e se planejaram para isso. Que ótimo, adquiriram o que precisaram e não se complicaram, não vão se complicar. Porque eu sempre cito, tem uma charge do iate, do Hadid. Que eu vi na Zero Hora há muito tempo atrás, e fiz um artigo sobre isso, que aliás foi publicado agora esta semana no site dinheirama.com.br, que é planejando suas férias, não troque os pepinos pelos milho verde.
Esse texto. É teu, é meu esse texto. Então, por que eu digo isso? Porque as pessoas saem eufóricas para as férias e muitas esquecem que férias para os assalariados é 1/3 do salário, não o salário todo. Continua se pagando luz, telefone, água, condomínio, os que tem. Continua, mas muita gente gasta mais do que isso. E aí acaba nessa charge do iate, acontece o quê? Ele está lá tomando sua cervejinha, não é? Tranquilo, comendo seu milho verde, volta para casa. Volta para os PPA. IPVA, IPTU, cartão de crédito. Não... Percebe essa diferença? Então as pessoas têm que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Porque as pessoas têm dívidas, a história do orçamento e o mensal. Claro que tu tem que planejar, e é a médio, a longo prazo, mas existe um mês fechado em que há dívidas ali fixas. Sim, e tu sabe quando elas acontecem. Bom, primeira coisa imagino que seja, né, passivo, quitar as tuas dívidas fixas. Vamos fazer Ou tem alguma outra... Não, vamos fazer assim, vamos quebrar esse paradigma. Hoje, como é que funciona? Ele funciona assim, vamos falar do assalariado a princípio, tá? Para ilustrar, serve para qualquer um. Ele recebe o seu comprovante de rendas, né? Quando ele recebeu, o que acontece primeiro? O seu maior sócio já ganhou a sua parte, que é o governo. Sim, o governo. Aí ele paga as suas dívidas, o que sobrar, ele poupa ou consome quando sobra. Nós vamos fazer o inverso, para a qualidade de vida financeira começar. O inverso. Todo mundo fala isso em qualquer livro dessa área. Pague-se primeiro. Então, o governo pegou a parte dele. Tu reserva 5, 10, 20% do teu salário líquido e o resto tu paga as contas. Tem que se organizar primeiro. Tu inverteu conseguiu inverter o meu raciocínio e... Tu entendeu? Então, assim, funciona assim, porque daí o que acontece? Se tu conseguir viveres dentro daquelas 2 regras, lembra? Gastando menos do que ganha, tu tem que adequar. Bom, se tu não está conseguindo, tem um método, a gente já tem que ter muito mais tempo para a gente discutir, mas tem um método chamado de classificação dos gastos, que é o orçamento de guerra, que a gente chama, o método ABCD. Alimentos básicos, complementares e desnecessários. Tu tem que começar cortando. Pode chegar até lá no início do A, que é alimentares, cortando a própria carne, que é uma lista de supermercado, comprar o que não é supérfluo. Então, tu consegue equilibrar o teu orçamento desta forma, na metodologia, onde tu vai conseguindo, voltando, até conseguir sobrar dinheiro. Se não sobrou dinheiro, tu está vivendo numa realidade financeira que não é a tua. Concordas? É que muita gente não quer, né? A ilusão. Mas tu não quer enxergar quer trabalhar isso. Numa ilusão. Não dá para incorporar limite de cartão de crédito e cheque especial ao seu salário. Vou te fazer 3 perguntas. E como tem gente... Cartão de crédito... Tu tem cartão de crédito? Tu tens cartão de crédito? Vamos supor que tu tenha cartão de crédito. Eu não estou trabalhando, não estou mexendo no limite também para não... Tá ótimo, mas olha só, cartão de crédito tem limite. Cheque especial tem limite. Nós também temos limite, né? E costumamos usar o deles, não o nosso. Se começarmos a usar o nosso limite, saberemos que não podemos... Se entrar no cartão de crédito, a fatura tem que ser paga integralmente e tem que constar isso no orçamento, tem que estar tranquilo. Tem gente que o cheque está em desuso, mas quando era muito usado, e hoje ainda as pessoas não anotam nem no canhoto, olha o controle. E o cheque especial, claro, o cheque especial é trabalhar com dinheiro que não é teu. Não. Tu está tirando um empréstimo sem fiador, como diz o ditado, né? É só utilizar, né? Ele já tá... Muita gente diz que já tá inserido no teu salário, tu já calcula aquilo ali. Essa é a armadilha, é o grande vilão. E outra armadilha, como, por exemplo, botar gasolina para 30 dias, né? A primeira tu coloca para 30 dias, a segunda é à vista, né? Eu vou te dizer uma coisa assim, ó. Não é mais ou menos isso? Alimentação, combustível, deixa eu ver se eu me lembro dos 5, tá? São 5 itens, 5 pontos que tu tem que ter cuidado, porque onde é que começa o descontrole de tudo? Tu já disseste um dele. Comprar combustível a prazo. Sim. Só o primeiro é a prazo. Comprar alimentação a prazo. Os mercados têm cartão. Eu não sei se eu vou me lembrar de todos aqui, mas... E o outro assim, ó, aí tu tá empipinado. Entrar no limite do cheque especial, pagar o mínimo do cartão de crédito e o último, que é o mais grave deles, depois de ter cometido todos os outros 4, tirar um novo empréstimo para quitar o outro. Se esses 5 pontos, vou revisar, pagar a prazo a alimentação, pagar a prazo o combustível, usar o limite do cartão de crédito na sua totalidade e não pagar, né, no vencimento totalmente, cheque especial e pedir empréstimo para cobrir outro. Aí então, o seu... Essa pessoa não está no amarelo, ela está no vermelho mesmo, de fato.
E aí ela tem que fazer uma reengenharia nas suas finanças. Não deve se pegar, então, a princípio, claro, cada caso, mas um empréstimo para pagar uma dívida. Existem casos e casos, tá? Esse caso pode ser um caso particular de que a gente chama de consolidação das dívidas. O que seja isso, o que ser isso, né? Paga tudo. Não é assim, por exemplo, tu vai trocar se tu não tem outra alternativa, vender um bem, pedir emprestado para parente, seja, se tu esgotou todas as possibilidades, agora e o teu nome ainda está limpo, tu tens que tirar um empréstimo no banco a uma taxa muito inferior. Um exemplo, tu pega um CDC, por exemplo, para eliminar cheque especial e cartão de crédito, que está a 10%. Por exemplo, a 10% em 7 meses dobrou a dívida. Imaginou? Então isso chama-se consolidação, a gente pode trocar a dívida, só que não adianta de nada fazer isto se ela não eliminar o cheque especial no seu banco, junto ao seu gerente, e quebrar o seu cartão de crédito. Porque se ela voltar a utilizar, ela comprometeu mais ainda, porque ela está com aquele empréstimo, vai usar de novo o limite, vai recorrer ao erro. Sim. Aí ela transforma várias contas numa só, quer dizer... Sabe o que chama isso? A gente sempre chama, que é o tema do meu primeiro livro, do Economês para o Português, a bola de neve. Vira uma bola de neve, porque as pessoas acabam... E por isso, estou aproveitando a oportunidade aqui, que eu lancei o meu segundo livro, chamado Seu Bolso no Divã, porque o bolso também vai para o divã. Isso está nas livrarias? Está nos sites. Para a gente encerrar, a tua participação como conselheiro do Corecon, do Conselho Regional de Economia, e tu estás conduzindo lá uma comissão financeira no Corecon, né? A coordenação da Comissão de Educação Financeira. É interessante isso, porque nós temos um projeto, tendo em vista o ano eleitoral, ele ficou meio travado, mas ele está para assinatura. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir no próximo ano agora fazer com que ele seja implementado, que é educação financeira nas escolas. Uma redação, um concurso para dar o pontapé. Existe um projeto aqui na Câmara, na Assembleia Legislativa, né, sobre a educação financeira e também a Estratégia Nacional de Educação Financeira no Governo Federal. Então, nós queremos dar o pontapé para que isso seja realmente, de fato, projeto dentro das escolas, fazer esse concurso para saber, fazer uma radiografia para ver como é que as coisas estão, como é que as pessoas veem isso na escola pública. As particulares também vão participar. E aí nós vamos fazer esse concurso para impulsionar isso. Isso, e o Conselho de Economia está... É o Conselho que está promovendo essa atividade, esse projeto aí para o ano que vem. Se Deus quiser, ele deve sair. Não saiu esse ano, como eu disse, tendo em vista alguns entraves burocráticos. Com o Everton Lopes, o tempo sempre é curto para tantos assuntos, né? Mas eu tenho certeza que as pessoas aí saíram com informações e com, pelo menos, né, duvidando um pouco se estão fazendo ou não, né, um bom uso do seu dinheiro e conduzindo bem as suas questões financeiras, que é importantíssimo, né? Sim. Tu acaba sendo assim, um pouco de economista, com psicólogo. Né? A gente acaba. Eu trabalho com alguns psicólogos. Eu trabalho com alguns psicólogos por causa exatamente do relacionamento com o dinheiro, né? É complicado. Porque é uma coisa que tem que ser saudável, que tem que ter qualidade, né, de vida relacionada. Qualidade de vida financeira é fundamental, porque ela não é o mais importante, né? Mas ela gera outras qualidades de vida, e não só financeira, mas a financeira é importante, porque senão tu não consegue levar adiante, às vezes, os teus projetos. Depende disso. Perfeito. Everton Lopes, te agradeço muito, né, mais uma vez a participação. A gente vai voltar a conversar nesses espaços, né, porque isso é importante, né, são temas recorrentes. Everton Lopes, economista, educador financeiro, conselheiro do Corecon. Esse é o nosso entrevistado de hoje no Assembleia Entrevista, e nós voltamos no próximo programa. Até lá.